Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Então, observemos que nesses dias Jesus está sempre instruindo, quer seja os apóstolos, quer seja as multidões. Estamos aqui no capítulo 8 do Evangelho de São Lucas. Bem, para nós católicos não há necessidade de nós agora ficarmos fazendo exegese do que significa irmãos, porque para nós isso já está bem claro, né? Que para os judeus, as pessoas, os parentes mais próximos, eles são chamados de irmãos, eles não têm essa questão de primos, como nós falamos. Para eles, que faz parte da família, são todos irmãos, por isso que no Evangelho está se referindo aqui, dizendo que os irmãos de Jesus, ou seja, os parentes mais próximos de Jesus, veio com a mãe dele. E também aqui não significa também que Jesus está desprezando a mãe dele, né? Sai daqui, mulher, porque eu não quero mais saber de ti, porque agora eu tenho o meu povo. Não é bem isso. É óbvio que Jesus está dizendo, deixando bem claro, que Maria foi a primeira que soube ouvir a palavra de Deus e pôs em prática. Então agora, os santos padres, eles nos ensinam nessa passagem do Evangelho, e aqui eu já estou me referindo, né, ao que o magistério da igreja nos ensina, é que Jesus agora ele quer dizer para nós que ele quer formar uma nova família com laços espirituais na igreja, e essa nova família se chama a igreja. E para nós, graças a Deus, essa igreja é a católica, não é para nós, é que é a igreja católica, onde Jesus é a cabeça e nós somos os membros, chamado de corpo místico de Cristo também. Agora vejam o seguinte, eu já quero dizer para vocês que para ser católico, para ser seguidor de Jesus Cristo, não é fácil. Não é fácil mesmo. Nós vamos precisar lutar e muito para ouvir a palavra de Deus e pôr em prática. E esse pôr em prática é o que é mais difícil, porque nós temos uma inclinação a pecar, a desobedecer. E nós temos que colocar essa inclinação debaixo dos nossos pés e dominar. Mas para isso acontecer, nós vamos precisar muito da graça de Deus. Não é com a minha, ou com a sua, ou com as nossas próprias forças. Se você pensa que você vai sair de determinado pecado apenas lutando sozinho, não adianta, tem que contar com a graça de Deus e tem que pedir a Deus, dá-me força, porque se não pedir, ninguém consegue. Então, fazer parte dessa nova família, que se chama Igreja Católica, que tem por fundador Jesus Cristo, e como eu digo para vocês que Jesus é católico, por isso que ele está à frente.
Ele é o primeiro católico por excelência, porque ele fundou a Igreja Católica. Então, não vai consistir apenas, meus irmãos, numa reunião de final de semana. Eu levanto o braço para Jesus, digo que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, e no final de semana eu me reúno com os meus irmãos para cantar hinos de louvores para Ele. Aí eu fico lá cantando hinos de louvores, aí alguém vem e faz uma pregação ali, e pronto, já cumpri a vontade, e agora pronto, já louvei a Deus, e aí eu vou embora, e aí entro na mundanidade. Não basta apenas os nossos louvores, é preciso praticar. Então, na Igreja Católica, ela tem as regras que o Espírito Santo, no decorrer dos anos, foi introduzindo isso. E nós precisamos estar com essas regras bem claras na nossa cabeça, bem definida. Então, olha bem, primeiramente, para se praticar a palavra de Deus, nós precisamos conhecer os mandamentos. Que são 10. Você sabe de cor os 10 mandamentos? Se alguém chegasse e perguntasse para você, você é da Igreja Católica? Sou, mas olha, você sabe os 10 mandamentos de cor? Você poderia me dizer os 10 mandamentos? Eu não sei. Eu sei um assim, outro, mas todos não. Você poderia me falar? Aos missionários, aos religiosos e às religiosas, se alguém perguntasse, o que você iria dizer? Ia gaguejar ou ia dizer assim, vai procurar o padre que ele sabe? Bem, os católicos precisam saber. Porque como é que eu vou pôr em prática os mandamentos se eu não sei? Se eu não conheço? Aí as pessoas pensam que é só chegar, expor o Santíssimo Sacramento e adorar Jesus e começar a pedir, dá-me isso, dá-me aquilo, dá-me isso e dá-me aquilo. Também é para adorar Jesus, sim, no Santíssimo Sacramento. Mas depois que você adora Jesus, você tem praticado ou só tem pedido? Porque se nós não praticarmos os mandamentos, nós não nos salvaremos. Porque a igreja é o grupo dos eleitos, dos que são fiéis a Deus, e que estão numa caminhada, numa peregrinação. A igreja é isso, são os peregrinos, é o povo que pertence a Deus, que está peregrinando rumo ao céu. Mas para entrar no céu é preciso praticar, senão não entra. E aí a igreja, além dos mandamentos, a igreja nos dá os sacramentos. Olha, mandamentos, sacramentos. Você sabe quais são os 7 sacramentos? Quantos sacramentos são? Eu já falei. Mas quais são eles? E os sacramentos, eles nos ajudam nesse processo de santificação diante dos mandamentos que Deus nos dá. Se eu não vivo bem os sacramentos, por exemplo, eu sou padre, o sacramento da ordem. Se eu não vivo bem o sacramento da ordem, significa que eu não estou vivendo os mandamentos, significa que eu não estou me santificando, então eu, sendo padre, não me salvarei. A mesma coisa, o casal. Se o casal não vive as obrigações do sacramento do matrimônio, olha, não pense que casar é somente vir aqui na frente, aí o padre faz aquela celebração bonita, tira fotos, a noiva chega linda, o esposo é simpático, né? Porque a moça que é linda.
Aí depois vão para casa, aí vão para a lua de mel. Não, agora tem que viver as obrigações do matrimônio. E os sacramentos vão dizer como é que se deve viver os sacramentos. A obrigação do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, do casal que agora com os filhos, então eles vão ser pais. A obrigação dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Não é somente dar a luz para o menino e dar nas mãos dos outros que eu vou trabalhar. Não, tem que cuidar dos filhos. Tem que educar na lei de Deus e da igreja. Tem que ter tempo para cuidar dos filhos. Isso é viver os sacramentos. Mas como é que eu não vivo o sacramento? Como é que eu vou viver o sacramento do matrimônio assim? Eu tenho minha esposa e tudo bem, está lá, está cá. Imagina, eu fico impressionado que tem esposas que vêm dizer assim, padre, eu roubei o meu marido. Eu digo, meu Deus, como é que você roubou o seu marido? Ah, padre, a carteira dele estava lá. Aí eu fui lá, peguei o dinheiro. Eu digo, minha filha, o que é do seu marido? É seu, o que é e que é seu é do seu marido. Que história é essa? Claro, com essa história de que eu tenho o meu trabalho e ele tem o dele, claro que vai achar que está roubando agora, porque cada um tem o seu, né? Então, se você está achando que você roubou seu marido, então fala com ele que você é livre para pegar o dinheiro dele, que é seu, ou o seu, que é dele, ou não é. Então, existem as obrigações. Por isso que para ser católico não é fácil, que eu estou dizendo. É fácil viver o sacramento do matrimônio, meus irmãos. Eu não sou casado, mas eu ouço tanto que eu digo, não é fácil. É todo dia, não aguento mais, não aguenta, vai até o fim agora. Você quis, você escolheu. Aí tem que ir lá, confessar, pedir perdão. Ó, Senhor, eu quis largar a minha esposa. Isso é pecado, você querer. Então vai pedir perdão a Deus, porque você prometeu que ia ficar com ela até a morte. Então os sacramentos, eles nos santificam. Como é que nós vamos fazer parte da família de nosso Senhor Jesus Cristo se os sacramentos estão aí, ó, de qualquer jeito? Aí nós vamos precisar de auxílio, né? Você já ouviu falar de virtudes? Você sabe o que é virtude? Você sabe quais são as virtudes teologais? Então eu faço a pergunta, porque você não fica esperando que eu vou falar, não. Vai estudar para você saber. E vai guardar no coração para aprender. Porque todo mundo quer tudo na mão, né? Então você sabe quais são as virtudes teologais? Que você recebeu no dia do batismo? E as virtudes cardeais? Por que cardeal? O que é que significa a virtude cardeal? Vai estudar, vai saber. Porque o povo pergunta. E como é que um padre, uma freira não vai saber? Ou um missionário? Não me pergunte não, que eu não vou responder. Estou brincando. E vocês sabiam que nós, para aprimorarmos as virtudes, nós precisamos dos dons do Espírito Santo. Você sabe quais são os dons do Espírito Santo? São quantos os dons? E os frutos do Espírito Santo, você sabe? Quais são os frutos do Espírito Santo? E aí entra as bem-aventuranças também que nos ajudam. Você sabia disso? Olha, está vendo que é tanta coisa? Por isso que eu estou dizendo que não é fácil ser católico. Porque nessas outras religiões que se dizem aí serem cristãs, é só você chegar no final de semana e cantar louvores a Deus.
Você canta louvores a Deus, levanta o braço, aí vem uma pessoa, faz uma pregação falando que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, né? Porque geralmente é sempre assim, é que por você ser fiel, Deus vai te dar um carro, vai te dar aquilo. Todo mundo sai dali do seu culto alegres e felizes, porque Deus agora teve promessas para mim, e aí aí não tem problemas eu pecar, porque Deus é amor, e Ele já me resgatou pelo sangue. Ele resgatou você e eu pelo sangue derramado na cruz, e você não cria vergonha na cara e continua pecando. Era para não pecar, como diz São João, né? Que aquele que conhece a Deus não peca. Olha só, meu Deus do céu. Ele não deveria ter falado isso. Isso está na primeira carta de São João. Quem conhece a Deus não peca. Ou seja, não deveria pecar. E você tem claro a profissão de fé? Talvez você tenha decorado a profissão de fé, mas você estudou a profissão de fé? Se você abrir o catecismo, é a primeira coisa que está lá. E aí ele vai explicar. Vai explicar, né? Eu creio em Deus. O que é crer? Aí vai explicar o que é crer. Crer não é somente levantar o braço. Aí vai dizer... Quem é Deus? Que Deus? Que Deus é esse? Porque tem tantos deuses por aí, tem Shiva, tem Buda, tem Ogum, Exu, Iemanjá, tem tantos deuses por aí. Então ali vai dizer que Deus? O Deus que se revelou a Abraão, a Isaac e a Jacó, e que nos deu, e que depois ele se encarna através do seu Filho, Jesus Cristo. Quem é Jesus? Ele é Deus e homem, é homem e Deus? Que história é essa? Ele é só Deus ou ele é só homem? Está vendo que não é fácil? Põe em prática a palavra de Deus. Então a profissão de fé deve-se estar bem clara, porque quando a profissão de fé, que nós rezamos nos domingos e nas solenidades da igreja, quando nós rezamos, e quando nós temos claro, ninguém abandona a Igreja Católica quando tem clareza do que é a profissão de fé, porque é uma profissão de fé. Então eu tenho tão claro aquilo, que qualquer doutrina falsa, que queira me manipular, por causa da profissão de fé, eu vou dizendo, não. Olha, eu creio na Igreja Católica, então surge outra igreja. Não, eu creio na Católica. Apostólica, Romana, e como os católicos ainda dizem, Mariana, né, para completar, porque o pessoal ainda coloca assim, né? Embora não esteja lá na profissão de fé. Mas nós cremos naquele que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos. Como foi que ele padeceu sob Pôncio Pilatos? E como foi que ele nasceu da Virgem Maria? Como? Como é que um Deus pode nascer de uma criatura? Estuda o catecismo que você vai entender. E aí vai ficar claro, vai ficando claro para nós. Ele ressuscitou ao terceiro dia, mas como é que é isso? Que ele ressuscitou ao terceiro dia, se ele morreu, mas como é que Deus morre? Deus morre? Como? O catecismo vai explicar como é que Deus morre. Só Jesus Cristo, só Jesus. Não é o Espírito Santo e muito menos o Deus Pai. É Jesus, porque ele se encarnou, se tornou homem. Ele passa pela morte para nos salvar. Para ser oferecido em sacrifício, como acontece todos os dias no sacrifício da Santa Missa. Aí você crê na vida eterna mesmo?
E por que, se você crê na vida eterna, por que você tem medo de morrer? Você não tem claro, não? Se Jesus morreu e ressuscitou, então por que você tem medo da morte? Não deveria ter, os católicos não deveriam ter medo da morte, como os primeiros cristãos não tinham. Tanto que quando eles eram levados para a morte, eles iam cantando, felizes, louvando a Deus. A Marilena que que morou lá em Roma, e o Sérgio também, sabe muito bem. Lá na Via Ápia, lá no Coliseu, nas catacumbas de São Calixto, São Sebastião, está lá. É só ir lá para você ver como aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, eles tinham tão claro isso dentro deles, sobre a ressurreição. Jesus ressuscitou e venceu a morte, e depois da morte, Ele nos deu a vida eterna, e nós iremos morar com Ele, que quando eles sabiam que eles iam morrer, eles iam felizes. Os católicos de hoje, não falei, não quero morrer agora não. Eu tenho que cuidar dos meus netinhos, eu tenho que cuidar dos meus bisnetos, dos meus tataranetos. E vai aumentando assim, só para não morrer, porque não entendeu o que é a vida eterna que professa. Aí tem outro, não, Senhor, primeiro eu quero casar, primeiro eu quero separar. Não tem isso, se Deus te chamar hoje, não importa. Tantos seminaristas que morreram. Estão vendo como não é fácil? Por isso que Jesus está dizendo hoje, olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E olha quantas coisas que eu falei aqui hoje, que nós precisamos aprender para pôr em prática. Eu sei que Jesus resumiu os mandamentos em amar a Deus e ao próximo, mas para amar a Deus e aos próximos, tem tudo isso aqui, meus irmãos. Amar o próximo é fácil? É fácil você amar sua namorada, seu namorado, mas vai amar o seu vizinho, que fica colocando aquele som alto durante a noite, fazendo baderna, e você quer dormir e ele não te deixa dormir. Vai amar esse daí. Pensa que é fácil amar? Então as virtudes vão nos ajudar, os dons do Espírito Santo também. Mas é só amar o meu grupinho, né? Do I love you. Imagina você cuidar do doente, o doente que está ali. Porque, olha, tem doente que não é fácil não, viu? Olha, tem doente que não é fácil de cuidar. Ele já está doente e ainda faz o outro ficar doente. E você tem que amar, tem que dar a vida, tem que se... É fácil? Não é. Vai cuidar dos seus pais na velhice para você ver o que é. Ainda mais aqueles pais que tem pai chato. Olha, só suga. E você tem que amar e dar a vida. E quando chega aquele momento que diz, ai meu Deus, por que não leva logo? Aí depois fica pedindo perdão a Deus. Por que eu desejei? É que o cara é chato mesmo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.